nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. 2 Coríntios, capítulo de número 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Eu leio a partir do verso 3, na Nova Versão Internacional. Se você está de posse do seu dispositivo eletrônico, basta você pedir ajuda aí, que certamente você receberá a instrução de como trocar a tradução da sua Bíblia para a NVI. Se você está de forma analógica, em papel, se a sua tradução não é a NVI, você pode acompanhar a leitura que será projetada, especialmente aqueles que entre nós não possuam nem a forma digital, nem a forma analógica do exemplar das Escrituras. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso de número 3. Palavras do apóstolo Paulo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações, com a consolação que recebemos de Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para que vocês tenham o consolo que os ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. De fato, havia sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor que nos será concedido em resposta às orações de muitos. Que Deus nos abençoe em sua palavra. Há uma frase que circula pela internet, atribuída a Jean-Paul Sartre. Apesar de não haver evidências claras de autoria da frase vinculada a Jean-Paul Sartre, essa frase nos faz refletir sobre a existência. E qual é essa frase? Coloquei o dedo na existência e provei. Tinha gosto de nada. Coloquei o dedo na existência e provei. Tinha gosto de nada. E se pudéssemos de fato colocar o dedo na existência, se pudéssemos de fato provar o nosso tempo, a nossa realidade, o nosso momento, que sabor nós sentiríamos? Eu decidi experimentar. Eu decidi colocar o dedo na realidade e provar. E quando assim fiz, o gosto que senti foi de dor. Sabor de sofrimento. E eu fiz um exercício. Eu olhei apenas para o último ano.
E olha o que trouxe dessa retrospectiva de 2023 e parte do ano de 2024. Primeiro, as guerras, os conflitos. Em fevereiro de 2022, nós tivemos a Rússia invadindo a Ucrânia e colocando-nos, especialmente neste momento da história, enquanto humanidade, numa das mais cruéis crises humanitárias registradas na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E eu não sei se todo mundo está ciente disso, mas a guerra não acabou. Segundo a ONU, até março deste ano, a Ucrânia já contabilizava 9.287 mortes. Mais de 16 mil pessoas feridas decorrente da guerra. Mais de 10 milhões de ucranianos precisaram deixar suas casas, refugiar-se em outros países. E não bastasse esse conflito que marca este tempo, em outubro agora de 2023, grupos militantes palestinos realizaram um ataque surpresa a Israel e ali mataram 1.200 israelenses e capturaram 250 pessoas. E aí, em resposta, Israel orquestrou um bombardeio contra a faixa de Gaza, deixando mais de 30 mil mortes e mais de 25 mil feridos, startando outra crise humanitária. E não apenas olhando para o outro lado do mundo, quando nós direcionamos os nossos olhares para a nossa realidade, nós temos as nossas guerras. No Brasil, nós temos os nossos conflitos. Nós temos a violência marcada no nosso cotidiano. Apenas em 2023, nós registramos a cada hora 4,5 homicídios. A cada 60 minutos, 4,5 homicídios. 13.186 casos de feminicídio. Desses 4,5 por hora, 1,5 são mulheres, alcançadas pela violência abrupta, covarde, ocasionando esse percentual vergonhoso de 1,5 mulheres mortas por hora no nosso país. E temos outras violências. Além da violência cruel, marcada pela violência humana, um contra o outro, nós temos a violência econômica. A invisível, mas tão cruel violência econômica. E essa violência, ela é marcada por um princípio de desigualdade. Isso é tão forte que apenas no Brasil, as 5 pessoas mais ricas do nosso país possuem riqueza equivalente a exatamente 50% do patrimônio da parte mais pobre do nosso país. Então você pega 50% do país mais pobre, as 5 pessoas mais ricas têm idêntico patrimônio. E nós estamos falando de 108 milhões de pessoas. 5 pessoas detêm sozinhas no nosso país riqueza idêntica a 108 milhões de pessoas. Mais de 30 milhões de brasileiros não têm acesso suficiente e regular à comida. Mais de 30 milhões de brasileiros não têm acesso à comida de forma regular e suficiente.
13 milhões vivem, 13 milhões vivem com R$1,90 por dia. Nós estamos falando que 13 milhões de pessoas no nosso país sobrevivem com R$57 por mês. E outra marca deste tempo provado são os desastres naturais. Estamos aí, nesses últimos meses, com uma onda de calor, com uma intensidade que jamais havia sido vista. Nós tivemos temperaturas marcadas no solo do planeta, localidades com 53,9 graus Celsius, e sensação térmica de mais de 66 graus. E isso causando milhares de mortes, lugares tomados por incêndios, a terra sendo marcada por seca por conta do excesso da temperatura. Inundações devastadoras atingindo mundo afora. E aqui, olhando para fora, eu quero destacar Paquistão, Índia e Bangladesh, que nesse último ano tem registrado 3.500 mortes e mais de 40 milhões de pessoas afetadas pelas chuvas. Mais de 40 milhões de pessoas que precisaram ser deslocadas por conta do volume das águas. E nós não ficamos fora disso. Nós, olhando pelo retrovisor, vimos nestes últimos meses os estados, o nosso estado do Rio, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, sendo marcados por quedas d'águas nunca registrados, gerando prejuízos materiais na casa dos bilhões de reais, fora os danos humanos. E estamos nós, desde o início desse mês, acompanhando com tristeza o que aconteceu no nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Os números atualizados trazem com muita dor, e tem que gerar dor nos nossos corações, o índice de que dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, 461 foram afetados. Mais de 2,3 milhões de cidadãos tiveram as suas vidas marcadas tragicamente por conta das enchentes. 2,3 milhões de pessoas. Até agora, 155 mortes computadas e mais de 540 mil pessoas desalojadas. Não tem como colocar o dedo na realidade e provar e não sentir sabor de sofrimento, de dor, de morte. E aí vem uma pergunta: como que nós, você e eu, como seguidores de Cristo Jesus, podemos responder a esse tempo? Porque quando nós contemplamos cenários como esse que nós temos contemplado, quando nós começamos a perceber a dor e o sofrimento aflorando diante dos nossos olhos, é natural que os nossos corações sejam tomados por sentimentos de insegurança, de ansiedade, de angústia. E aí nós começamos a olhar para tudo isso e perguntar a nós mesmos: quando será que a tragédia baterá a nossa porta? Porque bateu aqui do lado. E nós passamos por isso em 2022, nós rompemos a lógica estatística de, em 45 dias, recebermos outro volume de água que marcou a nossa cidade. E não foi a primeira, a segunda vez.
E aí quando a gente enxerga isso batendo bem ao lado, a gente começa a perguntar: quando será que baterá a nossa porta? Quando será que o sofrimento alcançará as pessoas que eu amo? Quando será que a morte visitará a minha família? Porque eu tenho percebido isso, eu tenho acompanhado isso. Então a gente vai andando, a gente vai lendo, a gente vai sendo impactado pelas notícias, e a gente tem hoje um volume de informação que circula, bombardeando as nossas almas com notícias das mais diversas. E para piorar a situação, nós temos aqueles que aproveitam o cenário para disseminar as diabólicas fake news, notícias deturpadas. E aí a gente vai para a palavra de Deus, especificamente o trecho do texto bíblico que nós acabamos de ler, que é a carta que o apóstolo Paulo escreve à comunidade de Corinto, lá no capítulo 1 que lemos, no verso de número 8, ele vai compartilhar conosco que essa realidade na qual estamos vivendo não é uma realidade exclusiva nossa. Ele vai dizer: eu experimentei de dor, eu estive inserido numa sociedade marcada pelo sofrimento. Veja o que ele diz no verso 8: não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar. E olha o que o apóstolo Paulo diz no final do verso de número 8: a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. Percebe o sentimento de morte? Aquele sentimento de que agora não tem solução, aquele sentimento de que não tem escapatória, não tem saída, chegou a minha vez, está insuportável. Só que é interessante porque Paulo não inicia a sua narrativa no versículo de número 8. Nós não começamos a ler o capítulo 1 da carta de Paulo à comunidade de Corinto a partir do verso de número 8, nós começamos a partir do verso de número 3. Depois que ele faz uma saudação gentil e carinhosa aos irmãos de Corinto, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele faz uma referência a esse Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo: Ele é o Pai das misericórdias, Ele é o Deus de toda consolação. Perceba, não há uma manifestação, um pronunciamento cínico do apóstolo Paulo, pessimista do apóstolo Paulo, derrotista, marcado pelo sofrimento. Não, o que temos aqui no verso de número 3, que abre o diálogo do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto, é uma palavra de louvor: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se você chegasse para o apóstolo Paulo e perguntasse a ele: Paulo, a sua vida foi marcada pelas contingências da história? Ele diria: sim. Paulo, você foi alcançado por tribulações? Você experimentou de sofrimento? Você experimentou de dor, de angústia, de agonia? Paulo, em algum momento a morte passou perto de você? É verdade que em algum momento da sua história você perdeu as forças a ponto de ser tomado por desespero? Sabe o que o apóstolo Paulo responderia? Sim. A morte bateu de frente inúmeras vezes. A injustiça se apresentou diante de mim inúmeras vezes. E aí perguntaríamos ao apóstolo Paulo: Paulo, então o que você traria para nós? E o que você diria a nós que estamos aqui situados no ano de 2024, olhando para a nossa realidade e de igual modo sendo esbarrados pela dor, pelo sofrimento, pela injustiça? O que você diria para nós? Sabe qual seria a resposta do apóstolo Paulo? Deus esteve comigo todo o tempo. Deus se fez presente em todo o tempo. Eu experimentei das misericórdias do Senhor. Eu contemplei a manifestação das maravilhosas consolações de Deus sobre a minha vida. Então Paulo é um homem que passa pelo sofrimento, mas
Paulo não é definido pelo sofrimento. Perceba, ele sofre as contingências da vida, mas ele não se rende, ele não se diminui, ele não fica olhando para a existência e dizendo, ó vida, ó céu, ó azar. Paulo passa pelo sofrimento, e no meio do sofrimento ele entende como uma oportunidade de se aprofundar na sua relação com Deus. Ele olha para o sofrimento, para a dor, para a injustiça, para a desigualdade, para a contingência da história e percebe nesses momentos de altos e baixos oportunidades que os céus vão dando para que ele então experimente do conforto de Deus. Em meio ao sofrimento ele descobre a face misericordiosa de Deus, confortadora de Deus, amorosa de Deus. Você não vai ver em nenhum momento o apóstolo Paulo dizendo, Deus, o Senhor esqueceu de mim. Onde que o Senhor estava? O Senhor está com raiva de mim? O Senhor está mal-humorado hoje? O Senhor está me castigando? O que eu fiz, Senhor, para merecer o que eu estou passando aqui? Eu, um servo que me dediquei ao Senhor, um homem que abriu mão de tudo para deixar de ser perseguidor, para então se tornar perseguido, porque o Senhor está trazendo a conta com juros e correção monetária sobre a minha existência. Ele não faz isso, ele não reclama, ele não murmura, ele simplesmente diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. O Deus que no meio da dor, no meio do sofrimento, da angústia, da injustiça, manifesta de forma clara a sua presença e o seu cuidado. Eu não sei se vocês sabem disso. Estava antes, inclusive, de entrar aqui, conversando com um amigo aqui da igreja, sobre um fato que diz respeito ao Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul é marcado pelo ocultismo. Para vocês terem uma ideia, o estado do Rio Grande do Sul possui mais terreiro do que algumas regiões lá do nosso extremo do norte e nordeste do nosso país. O trabalho de proclamação do Evangelho do Senhor Jesus é extremamente difícil lá. E aí alguém cogitou, não essa pessoa com a qual eu conversei, mas em outros diálogos, seria uma ação divina de pesar a sua mão sobre o Estado, por conta do seu abandono, por conta da sua postura de não reconhecer Deus como o único Deus sobre tudo e todos? Será que tudo o que está acontecendo foi uma ação divina para não vem pelo amor, venha pela dor? Eu não sirvo esse Deus. Eu já disse isso aqui. Eu, Daniel, não sirvo esse Deus. E eu tenho evidências claras das Sagradas Escrituras para afirmar que esse Deus idealizado no coração e na mente de algumas pessoas, que conseguem enxergar no meio de toda essa tragédia um Deus amargo, cruel, desculpa, tenho muita dificuldade. Na minha leitura, olhando o cenário, dando passos para trás e enxergando informações necessárias para uma interpretação mais coerente, mais adequada, eu percebo que o que estamos sofrendo lá, e estamos sofrendo em outras partes do mundo, e fiz questão de trazer aqui números que ultrapassam o Rio Grande do Sul, para mostrar que o que está acontecendo lá é algo que está acontecendo em todo o planeta. E está acontecendo por uma resposta do próprio planeta a uma ação descontrolada da humanidade. Porque o livro dos Gênesis diz que quando Deus fez tudo perfeito.
Só que ele pega esse mundo e entrega para a humanidade. Só que o problema é que essa humanidade agora está marcada pelo pecado, pelo egoísmo, de tal forma que há riqueza natural suficiente sobre a face da terra para saciar a fome do planeta, e ainda sobra 1/3. E nós temos computado hoje 280 e tantos milhões de pessoas que não têm o que comer no planeta Terra. 30 milhões não tem comida regular no Brasil. Desses 13 milhões não tem o que comer. Isso é resultado das nossas mãos. Os salmos vão dizer lá que os céus pertencem a Deus. O mundo, como nós o conhecemos, Ele deu aos homens. E nós estamos fazendo gestão da terra. E aí nós estamos descontrolados. Os nossos apetites são insaciáveis. E aí nós estamos rasgando a terra. E nós estamos desequilibrando as estações. Eu me recordo, lá em Minas Gerais, ouvi meu avô ainda pequeno. Meu avô olhava para o céu e dizia: vai chover. Dava a hora da chuva, ele vai dizer: você vai chover a partir das 4 horas. Amanhã vai fazer sol. Pode plantar agora porque vai nascer depois de tantos dias. Parecia um mago do tempo. Mas era assim que funcionava. Eu estou desesperado porque eu estou em maio em Petrópolis e não vem o frio que eu estou pedindo a Deus, que eu mudei para cá para experimentar de frio. Não tem frio. Tem gente que mudou para cá também esperando um friozinho. Cadê o frio? Tragédia. Tragédia sobre tragédia. Aí tem um mapa de 1941, a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre. O limite da cidade e registros históricos dizendo: olha, o alagamento que subiu nessa região. E se você for comparar com o mapa de hoje, onde foi afetado foi exatamente onde não poderia ter construído. Se você pega os registros históricos da cidade imperial, e eu aprendi isso hoje com o Wesley. Cadê o Wesley? Está ali, meu professor de história. Você tem lá o registro de um dos engenheiros dizendo: não é um local habitável. E você já comprou seu imóvel aqui, já era. Está lá, não é. Por quê? Porque a topografia não permite um equilíbrio natural. Nós invadimos a Mata Atlântica. E só que a invadimos de forma desordenada. E assim tem acontecido. Isso não é privilégio nosso, isso está acontecendo no planeta. E aí o planeta está reagindo. E aí a gente vai contemplar o que estamos contemplando lá, como contemplamos aqui. E não será, infelizmente, a última notícia de tragédia no solo do nosso país. Não, porque são várias. E aí onde entra Deus nisso tudo? Porque essa é uma pergunta que, se você não ouviu, pode ser que você ouça. E se alguém descobrir que você é cristão, vai te colocar um cheque na parede. Onde que está Deus no meio disso tudo? Numa boa, onde que está Deus no meio disso tudo? Deus está lá agora, nas mãos dos bombeiros, dos socorristas. Tem gente voluntária que está pulando na água imunda para resgatar. Está lá, nas mãos que se estendem, nos braços que acolhem, na generosidade, na solidariedade de gente do planeta que está lá contribuindo. A nossa igreja está participando disso, desse movimento. Amanhã eu estou descendo para o Rio e vou para o Rio Grande do Sul. Eu vou estar lá, eu quero olhar para os nossos pastores, para os nossos irmãos em Cristo, gente querida que nós amamos e pertencem à nossa família, e dizer: vocês não estão sozinhos. Há uma igreja lá na cidade de lá na cidade de Petrópolis, especificamente em Itaipava, que está orando por vocês, que quer ser extensão das mãos de Deus sobre a vida de vocês. E aí eu entendo o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 8, verso 28 da carta que escreve aos Romanos, dizendo o seguinte: olha, Deus traz à existência, juntamente com aqueles que o amam, o que é bom em meio ao caos. E é isso que está acontecendo. Tragédia. Tragédia marcada pelas contingências da vida. E onde entra Deus? Deus entra lá e faz brotar no meio daquele caos, no meio daquele ambiente de dor, no meio daquele ambiente de sofrimento, amor, solidariedade, compaixão, acolhimento.
Deus age juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência algo bom. E aí eu me recordo de uma frase de C.S. Lewis, na sua obra O Problema do Sofrimento, que ele diz assim: Deus grita em meio às nossas dores. Deus grita em meio às nossas dores. E é verdade. Muitas vezes nós nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus no meio do sofrimento. Perceba, eu não estou dizendo que o sofrimento foi dado por Deus para que então pudéssemos ouvi-lo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o sofrimento é uma marca da nossa condição humana. E é exatamente nesses momentos de dor, de agonia, de angústia, que nós nos tornamos naturalmente mais sensíveis à voz de Deus. Gente, vamos ser honestos. Quando está tudo muito bem, Hugo, quando está tudo muito bom, quando a gente está cheio de saúde, dinheiro no bolso, as nossas orações, elas têm um estilo. É aquela pessoa que está ali, com um prato repleto de comida, e começa a orar: oh, Deus, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. A oração começou a subir, ela já cai junto com arroz e feijão, a gente já come a oração e vamos embora. Agora, quando a vida começa a apertar, quando as coisas começam a sair do eixo, quando a gente começa a perceber que dinheiro não é suficiente, que as pessoas que estão conosco não são capazes de trazer a paz que nós ansiamos dentro dos nossos corações, aí as nossas posturas diante de Deus mudam. O que nos colocam, ou o que te colocou, o que já me colocou de joelhos no chão sem ficar preocupado com as horas? A gente sabe. Não interessa o que está acontecendo lá fora, porque não tem outro lugar onde eu queira estar. Nós acabamos de cantar isso aqui. Senão na tua presença, Senhor. Senão na tua presença, porque não há outro local em que eu serei capaz de encontrar aquilo que o meu coração anseia. O que o meu coração anseia é a paz que só o Senhor pode dar. É a alegria incondicional que só o Espírito Santo do Senhor pode dar. É por isso que Jó, após passar pelo sofrimento, pelas perdas, pelas dores e pelo luto, ele vai dizer assim no capítulo 42, texto projetado: antes, eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Por isso, Deus, eu me arrependo de ter dito tudo o que eu disse. Eu estou envergonhado e me cubro com o pó da terra e de cinza. Antes, Deus, eu conhecia o Senhor porque as pessoas falavam comigo. Antes o Senhor era uma teoria, antes o Senhor era uma ideia, antes o Senhor era um discurso. Papai falava para mim, mamãe falava para mim, vovô falava para mim, vovó falava para mim. Eu conhecia o Senhor dessa forma. Agora não, agora eu conheço o Senhor como uma realidade. Agora eu sinto o Senhor na minha vida. Porque há pessoas, e a gente sabe disso, que só conhecem Deus por conta do testemunho da família. Há outros que conhecem o Deus teorizado nas classes das igrejas, nos palcos onde são pronunciadas as palavras de Deus. Pessoas que conhecem Deus na teoria, mas não conhecem verdadeiramente Deus. Pessoas que ainda não tiveram uma experiência genuína com Deus. E quantos hoje possuem uma fé terceirizada? Ora por mim aí, Samanta. Diegão, ora por mim, lembra de mim. E aí vão terceirizando, porque eles não têm ainda a experiência com Deus, não conhecem a Deus. E para muitas dessas pessoas, as contingências da realidade se tornam uma plataforma extraordinária, para que sejam mais sensíveis à voz de Deus. E aí nós tivemos uma reunião estratégica semana passada, essa semana que passou, porque hoje é o primeiro dia da nossa semana, e falávamos lá, pensando para o Rio Grande do Sul, é a oportunidade, porque agora o estado do Rio Grande do Sul está olhando para todos os lados e não tem como negar, a igreja do Senhor Jesus está aqui, Deus está presente, Ele existe, olha como que Ele existe, eu estou vendo Ele na face das pessoas, no aperto de mão, no abraço, na solidariedade, na compaixão, nas horas sem limites de pessoas se jogando em cima dos escombros, em busca, no cuidado, na manifestação do amor, do carinho. Estamos unindo as nossas mãos com organizações humanitárias de todo lugar.
uma dessas organizações humanitárias nos ajudaram aqui em Petrópolis. Nós éramos ainda uma congregação quando a Associação Billy Graham. Billy Graham sem dúvida, um dos mais proeminentes ícones da Igreja Batista no mundo. Inclusive, essa semana o Capitólio fez lá a homenagem ao Billy Graham, colocando a estátua dele, uma estátua do Billy Graham dentro do Capitólio, entendendo-o como uma figura relevante que marcou a sua era como um homem que tinha uma missão: pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Ele que serviu de conselheiro de 8 presidentes dos Estados Unidos. E uma vez chegaram para ele e falaram: Billy Graham, você não aceita se candidatar a ser presidente dos Estados Unidos? Ele disse: jamais me rebaixarei a tal condição. Deu para você entender? Jamais me rebaixarei a tal condição. Eu sou um pastor, eu sou um servo de Deus. O meu patrão é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai de toda misericórdia e consolação. Jamais abandonarei a minha função de servo de Deus para ser presidente dos Estados Unidos, meus queridos. E está lá uma nação que olhou para ele e reconheceu por conta do seu exemplo de vida, um homem marcado pela presença de Deus. E essa associação Billy Graham, que nos auxiliou, que nos ajudou, que enviou para a nossa igreja recursos que foram traduzidos no cuidado de famílias. Nós adotamos 150 famílias em Petrópolis. 150 famílias que foram apoiadas com recursos para a reconstrução da sua história, que receberam um cartão que nós confeccionamos em parceria com o supermercado da cidade, e colocamos ali R$600 de crédito para cada uma daquelas famílias, para que elas tivessem a sua dignidade restabelecida, de voltar à gôndola de um supermercado e comprar aquilo que precisava de acordo com a realidade da sua família. Se criança tem uma realidade, se adolescente é outra realidade, se idoso é uma outra realidade. E recebemos depois retorno dessas famílias, e Diego participou disso de forma efetiva, porque foi uma das pessoas que não só estava lá atuando dentro da prefeitura, mas nos ajudou nesse processo de identificação dessas famílias, abordando essas famílias, intermediando todo o processo de cuidado para com essas famílias. E elas disseram: como assim? Vocês não conhecem a gente? Vocês não convivem com a gente? Vocês estão parando a vida de vocês e de alguma forma sendo um instrumento para cuidar da gente? E a palavra unânime dessas pessoas foi: muito obrigado, vocês foram a expressão de Deus nas nossas vidas. Vocês foram a expressão de Deus nas nossas vidas. Oportunidade que nós encontramos no meio do caos de manifestar o amor, a graça, a generosidade. E é isso que a gente precisa fazer e reagir nesse tempo diante dessa tragédia que nos assola. Veja o que Paulo diz nos versos 10 e 11. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Olha o que Paulo está fazendo aqui. Ele está pedindo oração. Porque no tempo de angústia, de dor, de sofrimento, de morte, no tempo em que tudo isso se evidencia na realidade que nos cerca, a gente não tem outro meio de encarar tudo isso senão de joelhos diante de Deus. E por favor, não se constranja jamais de se entregar mais tempo em oração exatamente quando as coisas apertam. Não se constranja, porque tudo ficou difícil e você começou a orar mais. E eu vou te dar talvez a mais extraordinária palavra de apoio e de sustentação.
Veja o que Lucas no Evangelho, capítulo 22, 44 diz. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas está falando de quem? No momento em que a dor se apresentou mais aguda, no momento em que a angústia tomou ainda mais espaço na sua alma, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, o Filho de Deus, orou ainda mais intensamente. Então fique em paz, porque é exatamente nos momentos de tribulação e de sofrimento que nós temos um momento e um tempo específico e propício para nós nos colocarmos de joelho e clamarmos, nos despirmos de nós mesmos e revelarmos as angústias e as dores que habitam o fundo da nossa alma. É estar lá e dizer: Deus, eu não estou aguentando, eu preciso do Senhor, e ficar ali esperando a resposta do Senhor. E sabe qual é a consequência desse tipo de atitude? Quando você, no ambiente da dor, da angústia, reconhece que só Deus, não tem outra, é só Deus, você é surpreendido pela manifestação das misericórdias de Deus sobre a sua vida. Você é alcançado pelo Deus que manifesta a sua consolação sobre a sua existência. Sabe quantas vezes a expressão consolação e consolo aparece só nesse trecho que nós acabamos de ler? Depois você pode contar 9 vezes. 9 vezes, consolação, consolo, 9 vezes. E o mais extraordinário é que essa expressão consolação e consolo usa a mesma raiz que é utilizada para se referir ao Espírito Santo de Deus. A expressão grega é paráclito. Paráclito. Paráclito significa literalmente aquele que está com você, ao teu lado. Olha o que João diz no capítulo 14, verso 16, oração de Cristo Jesus: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa promessa é para você. Essa palavra é para você. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei quais têm sido as suas lutas. O que tem feito você permanecer acordado pelas madrugadas afora. Eu não sei o que tem ensanguentado a sua alma. Eu não sei aquilo que tem te causado dor no mais profundo do seu ser. Eu não faço ideia, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus está aí com você. Você não está só. Essa foi a oração de Jesus: Pai, eu peço que o Senhor presenteie os seus filhos com o teu Consolador. Lembre-se disso, os ouvidos de Deus não estão tapados às suas orações. Os ouvidos de Deus não estão cerrados às suas súplicas. O que você precisa avaliar é como você tem orado, o que você tem orado e o que tem sido a oração para você, porque a oração não é, definitivamente, a oração não é um instrumento de manipulação da realidade. Não é. A oração diz muito mais respeito a nós mesmos do que aquilo que acontece com a gente. A oração é a ambiência para que possamos nos relacionar com Deus, experimentar Deus, e no ato de estando com Deus, experimentando Deus, sermos transformados por Deus. Então a oração tem muito mais a ver com a transformação da minha vida, da minha alma, da minha mente, do que necessariamente com a transformação da minha realidade. E talvez um dos maiores desafios para nós pastores e conselheiros espirituais é levar as pessoas a entenderem que Deus sim pode ser percebido e enxergado em meio às nossas dificuldades. De que basta nós nos aproximarmos dEle, derramarmos diante dEle aquilo que se passa no mais profundo da nossa alma e esperarmos para que Ele se manifeste diante de nós. Porque esta é a promessa bíblica. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo. Eu não preciso temer porque o Senhor está comigo. E sabe uma das formas extraordinárias de Deus se manifestar na sua vida? Está aí do seu lado. Está aí
na sua frente, atrás de você. Nós somos a extensão das mãos de Deus na vida uns dos outros. Você é a extensão das mãos de Deus na vida de alguém. Nós que conhecemos o Deus e Pai de toda consolação e misericórdia, nós que o invocamos como Pai e por isso somos irmãos, nós não precisamos, ou melhor, nós não podemos passar pelas coisas sozinhos. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos consolar os que estão passando por sofrimento com as mesmas consolações que nós recebemos de Deus. Porque o sofrimento, ou o ambiente de sofrimento, de dor, não apenas abre os nossos olhos e expande a nossa consciência para sermos capazes de enxergar Deus que sempre esteve ali conosco, mas os ambientes de sofrimento, de dor, de angústia, são oportunidades para que também possamos dilatar as nossas mentes, as nossas consciências, os nossos corações e os nossos olhares para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Para que nós percebamos que nós não estamos sofrendo sozinhos, há outras pessoas que também sofrem. E mais do que isso, para que nós percebamos que, por vezes, há pessoas que estão sofrendo ao nosso lado, dentro da nossa casa, a gente não se atenta, não se percebe disso, e nós somos a resposta, muitas vezes, das orações que essas pessoas fazem a Deus. Por isso, a minha oração é que você, que porventura esteja passando por um tempo de dor, sofrimento, que você experimente em nome de Jesus do consolo dos céus, entendendo e acreditando que Deus está aí com você. Mas que ao mesmo tempo você possa se lembrar que há muitas outras pessoas sofrendo por aí. Gente sofrendo no nosso Brasil, os números mostram isso. Pessoas agonizando nas esquinas das nossas cidades. Há um povo agora que está lá sofrendo porque perderam suas histórias. Vão ter que reconstruir suas vidas, marcadas por uma cidade atravessada pelas águas, pessoas que olham para determinadas regiões e sequer conseguem de forma geográfica localizar onde moravam. A cidade agora devastada, lixo espalhado para todo lado, animais mortos, começando a ter que enfrentar no meio disso tudo, infecções, doenças, e tantos outros desafios que serão trazidos à tona para a reconstrução de um Estado, e anota isso aí, que não será reconstruído em 30 dias. Nós estamos falando de anos, anos. E sabe qual que é a minha maior preocupação? É que logo, logo, uma nova notícia vai sobrepor essa notícia. Nós já não falamos mais da Ucrânia, da Rússia, nós não falamos mais da Palestina. Agora o assunto é Rio Grande do Sul e daqui a pouquinho será outro assunto, só que essas realidades continuam, as pessoas continuam sofrendo lá, e por vezes agora esquecidas. E por isso eu queria que de fato você entendesse que a leitura dessa realidade é uma oportunidade para que nós sejamos intercessores dessas vidas. Para que você esteja lá no Rio Grande do Sul de forma espiritual, orando, para que Deus console, para que Deus use, para que Deus renove as forças. Está aqui Eduardo foi escalado, estava lá semana passada. Homens e mulheres desse país, dando a sua contribuição para a reconstrução da história do nosso povo. Mas eu queria que, além disso, nós não nos esquecêssemos que aqui, entre nós, há pessoas do nosso lado sofrendo. E eu oro para que você que está sofrendo tenha coragem de dizer: Deus, eu preciso de oração. Assim como Jesus, você possa reconhecer que você precisa não apenas orar, mas que você também precisa ser alvo da oração. Jesus não só orou, clamou por si, mas ele também, na oração sacerdotal de João capítulo 17, intercedeu por você, por cada um de nós. E se você deseja essa noite
ser alcançada e alcançada pelo cuidado do Senhor, através das pessoas que te amam, que convivem com você aqui. Ou talvez você que esteja aqui com a gente, que ainda não nutriu um relacionamento com a comunidade Casa Viva, mas que você nesta noite, ouvindo o que Deus falou com você e olhando para a sua realidade, você entende e percebe, eu preciso de oração, eu preciso que alguém ore por mim. Há aqui pessoas dispostas a interceder por sua vida. E o que eu queria nesse momento é dar a cada um aqui a oportunidade de olhar para a sua realidade. Se você precisa de oração, com coragem, que você, aí onde você está, se coloque em pé, para que alguém da nossa igreja possa chegar até você e orar por você. É a oportunidade que Deus está dando a você, que precisa nesta noite e reconhece nessa noite, eu preciso de oração. Se essa é a sua condição, é o seu momento. Eu não quero que você se constranja, eu não quero que você se preocupe, eu quero que você usufrua da oportunidade de ser alvo da intercessão de alguém. Se você deseja ser alvo de oração, se coloque em pé, que nós vamos orar por você.